Você sabe como funciona o sistema de dois bicos injetores e como eles podem trazer resultado para o seu motor preparado? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como eles funcionam e como eles vão trazer resultado para o seu motor preparado. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Antes da gente falar sobre o sistema de dois bicos injetores, a gente precisa entender sobre a densidade do ar, tá? Por que eu preciso entender sobre a densidade do ar? Porque a potência do seu motor preparado, ela está relacionada com a quantidade de ar combustível que entra para dentro do seu motor. Quanto mais ar combustível você tem dentro do seu motor, maior será a potência do seu motor, certo? Então a gente precisa entender como funciona a densidade do ar, tá? O que é, Otávio, a densidade do ar? A densidade do ar é a massa específica do ar, ou seja, basicamente dizendo, é o peso do ar, tá? E é influenciado por vários fatores. Como assim, Otávio? A densidade do ar, ela é influenciada pela altitude, certo? E ela é influenciada também pela temperatura. Otávio, não estou entendendo nada, tá? Você ia falar sobre bicos injetores e agora você está falando sobre densidade do ar, tá? Mas para a gente entender esse sistema e por que ele traz potência para o meu motor, traz um desempenho a mais para o meu motor, eu preciso entender a densidade do ar, certo? Vamos dar exemplo primeiro aqui para vocês entenderem a densidade do ar. A densidade do ar ela funciona assim. Vamos dar um exemplo primeiro sobre a densidade do ar sobre a altitude, tá? Como que funciona isso? Vamos supor, a gente tem futebol, tem muitas pessoas que gostam de futebol, tá? Eu particularmente não gosto muito de futebol, mas tem muitas pessoas que gostam de futebol. O que acontece? A gente tem os times brasileiros. Quando o time brasileiro ele joga aqui no Brasil, o que acontece? Joga normal. Aí vamos supor que na Libertadores, tá? Um time está participando da Libertadores. O que vai acontecer? Esse time geralmente ele vai jogar com outro time fora. Vamos supor que ele está disputando uma final com outro time dos hermanos aqui, do lado aqui nosso aqui, numa região mais alta, tá? Vamos supor que aqui tenha 800 metros do nível do mar, onde os jogos acontecem aqui no Brasil, um exemplo, tá, pessoal? E lá onde a gente vai jogar tem 2.300 metros de altitudes além do nível do mar, acima do nível do mar, 2.300 metros. O que acontece? Você já deve ter ouvido falar, ou se você não segue futebol, alguém falando assim, os times brasileiros, eles sofrem quando vão jogar lá numa altitude muito alta. Por quê? O ar é rarefeito. Você já deve ter ouvido essa alguma vez. Se você não ouviu, eu estou te falando. Quando vai jogar um time, vai jogar lá, ele sente o quê? O ar rarefeito. Por quê? A densidade do ar é diferente numa região mais alta do que numa região mais baixa. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior é a densidade do ar. Quanto mais distante, ou seja, mais alto do nível do mar eu estou, menor é a densidade do ar. Menor é essa densidade, que foi o que eu escrevi aqui, ó. Quanto mais alto em relação ao nível do mar, menor a densidade do ar atmosférico, tá? E o outro exemplo que é o seguinte, ó, um motor ao nível do mar, com temperatura abaixo de 22 graus, pode render mais potência. Vamos explicar um pouquinho mais antes de eu entrar nessa parte aqui. O que acontece? Quando a gente fala, primeiro eu vou explicar sobre densidade, tá? E depois eu vou explicar sobre isso aqui, sobre a potência e o que influencia na potência do seu motor. Beleza? Então o que acontece? A gente está falando sobre densidade, então deu para entender. Quanto mais alto eu tô, o ar fica rarefeito. É como se estivesse faltando ar, certo? A densidade do ar, quanto mais alto em relação ao nível do mar, é mais rarefeito. Quanto mais próximo ao nível do mar, o ar é mais denso, certo? Então, por isso que influencia também até na regulagem do seu motor. Um exemplo, eu tenho um motor preparado. Se eu estou no nível do mar, eu faço uma regulagem. Eu moro perto do nível do mar, teoricamente dizendo assim, e a densidade é alta. Então, eu faço uma regulagem do meu motor. Se eu vou para uma região muito alta, vamos supor que eu tenho uma moto carburada, eu tenho uma moto preparada, carburada, e eu faço uma regulagem quando ela está no nível do mar. Eu moro perto do nível do mar. O que acontece? Se eu deslocar essa moto numa altitude de 2.300 metros
for para uma outra cidade, essa moto vai influenciar diretamente na regulagem que eu fiz lá. Por quê? Vai dar diferença, porque agora eu estou a 2.300 metros de altitude e antes eu estava lá a 800 metros de altitude. Então essa regulagem dá diferença dessa regulagem aqui. Na realidade, quando o ar é mais denso, eu consigo colocar mais combustível, porque o ar mais denso, ele ocupa menos espaço, certo? Aqui eu tenho o cilindro. Quando eu tenho o ar mais denso entrando, ou seja, mais frio, mais denso, o que vai acontecer? O ar mais denso, ele ocupa menos espaço, então eu consigo colocar mais ar e mais combustível, então eu tenho mais potência. Se eu vou para um local onde o ar é menos denso, o que vai acontecer? Eu vou ter menos ar, menos combustível. Então a regulagem ela é diferente do que um motor que está mais próximo do nível do mar. Por isso que aqui a gente coloca que um motor, quanto mais próximo ao nível do mar ele está, com temperaturas abaixo de 22 graus, ele tem mais potência do que o declarado. Vamos supor que eu tenho uma CG 150 original. Vamos supor que ela tem 13 cavalos originais ali, certo? Ela tem 13 cavalos originais. O que acontece? Se eu estiver mais próximo ao nível do mar, o que acontece? Com temperatura abaixo de 22 graus, essa potência do meu motor, ela pode ser maior do que a declarada pela fabricante, cerca ali a mais de 2 a 5% a mais, certo? Se eu tenho 5% a mais aqui, ó, seria meio cavalo, quase um cavalo a mais aqui de potência quando eu estou no nível do mar. É claro, olhando para um motor de pequena cavalaria, ou seja, 13 cavalos. Se eu tivesse um motor com uma cavalaria muito mais alta, daria muita diferença no nível do mar. E se eu tenho um motor, aqui ó, um exemplo, se eu tô aqui é no nível do mar, certo? Só para dar para entender, aqui é no nível do mar, certo? Se eu estou com um motor acima do nível do mar, vamos supor que eu estou aqui, ó, um exemplo, eu tenho um motor de carro ou um motor de uma moto. Tá? Vamos falar de moto, a gente está falando de moto. Mas vamos supor que eu tenho uma moto com 75 cavalos, uma moto 600 cilindradas com 75 cavalos. Se eu, do nível do mar aqui, onde eu tinha uma potência maior, se eu subir, certo? Eu vou subindo para uma cidade mais alta. Eu estou localizado agora numa cidade com 1.500 metros de altitude, certo? Em relação ao nível do mar. Essa mesma moto de 75 cavalos, ela perde potência. Então ela vai gerar em torno de 65 cavalos. Eu tenho perca de potência. E se eu tiver uma cidade a 4.000 metros de altitude, essa mesma moto de 75 cavalos, ela passa a ter menos de 50 cavalos. Então o que eu estou querendo dizer aqui, ó? Que a densidade do ar influencia diretamente na quantidade de ar combustível que você coloca dentro do seu motor, certo? Por quê? Quando a gente fala de ar combustível, a gente tem a relação estequiométrica, que é a quantidade de combustível para a quantidade de oxigênio. Todo combustível ele precisa de oxigênio para se queimar. Cada combustível tem uma relação. Vamos supor, a gasolina tem uma relação lá. Vamos supor, a gasolina é 14 partes de ar para uma parte de combustível. O álcool é 9 partes de ar para uma parte de álcool, certo? O metanol são 6 partes de ar para uma parte de metanol. Então, o que acontece? Mas todo combustível ele precisa de oxigênio para se queimar. A diferença vai estar na densidade. Se eu estiver mais próximo ao nível do mar, maior é a densidade do ar, então mais ar eu consigo colocar dentro do meu motor. Se eu consigo colocar mais ar dentro do meu motor, o que acontece? Eu consigo colocar mais combustível, o que vai trazer o quê? Mais potência e mais desempenho para o meu motor. Então, quanto mais oxigênio eu consigo colocar mais ar dentro do meu motor, mais potência eu trago para o meu motor. Como exemplo, Otávio, não estou entendendo, como assim? Se eu tiver mais ar, um exemplo, um carro turbo, uma moto turbo, o que acontece? O turbo ele pressuriza o ar para dentro do cilindro, então ele aumenta a pressão, ele coloca mais ar dentro da mesma quantidade da mesma capacidade cúbica do seu motor, ele coloca mais ar. Quando ele coloca mais ar, você consegue colocar o quê? Mais combustível. Automaticamente vai ter mais potência no seu motor. Por quê? Você conseguiu colocar muito ar e agora você pode colocar muito combustível, porque aquele combustível a mais que você colocar ali vai se queimar e vai trazer potência para o seu motor, certo? Então a gente fala que a densidade do ar ela é alterada pela altitude, certo? Se eu estou no nível do mar, eu tenho mais potência. Se eu subo muito, eu estou numa cidade muito alta em relação ao nível do mar, eu perco potência porque o ar é rarefeito,
Só dando um exemplo de novo, o ar rarefeito, eu tenho uma densidade menor do ar, é como se estivesse faltando oxigênio. Então, eu tenho menos oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio, se eu colocar muito combustível com menos oxigênio, o que vai acontecer? A mistura estequiométrica vai ficar errada. Quando a mistura estequiométrica fica errada, parte daquele combustível que você colocou, se você colocou muito, o que vai acontecer? Vai ser jogado para o escapamento, você não vai ter potência naquele combustível a mais que você está colocando ali. Você só tem potência se você colocar muito combustível, se você tem oxigênio para queimar aquela quantidade de combustível que você está colocando, certo? Então o que acontece? A densidade ela é influenciada pela altitude e também pela temperatura. Como assim temperatura? A temperatura do ar ela vai influenciar muito, certo? Como assim, Otávio? Ela vai influenciar. Quando eu tenho um ar mais frio, ele também é mais denso. Quando eu tenho um ar mais quente, ele é menos denso. Como que funciona? Um exemplo, eu tenho um balão, simula um balão, aqueles balão, aqui no Brasil nem sei se tem, mas fora do Brasil, aqueles balão que as pessoas viajam nele, enchem lá com fogo. O que acontece? Quando o oxigênio ele é aquecido, ele se expande, certo? Então quando eu tenho uma temperatura do oxigênio maior, o ar ele vai se expandir, por isso que o balão ele incha, certo? Por exemplo, eles estão enchendo o balão lá, eles vão ligar o fogo, certo? Aí quando o fogo vai queimar, vai acender, ele vai elevar a temperatura do oxigênio. Quando ele eleva a temperatura do oxigênio, o que vai acontecer? O ar ele vai se expandir, por isso que o balão ele se incha e dá para as pessoas viajarem no balão, certo? Só que o que acontece? Quando a temperatura do ar ela é maior, eu tenho uma menor densidade. Então por quê? O ar ele se expande. Então o que acontece? Quando o ar se expande, a mesma quantidade de oxigênio que cabia nesse cilindro agora, eu não consigo colocar. Se eu tenho o ar mais denso, ou seja, mais frio, então eu consigo colocar mais oxigênio aqui dentro. Aí eu vou ter realmente mais potência no meu motor, porque se eu tenho mais ar, eu consigo colocar mais oxigênio, beleza? Então o que acontece? Só para pincelar aqui, para dar para entender essa questão de densidade do ar, tá? A densidade, pessoal, ela vai ser alterada pela altitude, certo? Também influencia muito na regulagem do seu motor, certo? Então a densidade ela é alterada pela altitude que você se encontra da sua cidade. Então o que acontece? Se você está numa cidade mais próxima ao nível do mar ou no nível do mar, o seu motor, dependendo, claro, da temperatura também do ar, certo? Não adianta você morar numa região onde tem praia, mas a temperatura está muito alta. Então o que acontece? A gente está falando aqui abaixo de 22 graus, tá? Então, mas no nível do mar, a densidade do oxigênio, a densidade do ar atmosférico é maior. Então eu consigo colocar mais oxigênio dentro do meu motor para me ter um resultado melhor, certo? Se eu estou mais longe do nível do mar, a densidade é menor, então eu consigo colocar menos oxigênio dentro do meu motor e automaticamente eu perco desempenho porque eu não consigo colocar tanto combustível ali para se queimar e trazer a potência que eu preciso, certo? Porque não adianta. É como se fosse assim, não adianta você colocar muito oxigênio dentro do seu motor se você não colocar combustível, certo? Porque senão se eu tiver mais oxigênio do que combustível, eu tenho falta, certo? Quando eu tenho falta, isso é prejudicial, pode quebrar o meu motor, porque as peças se dilatam, certo? Então a gente tem que entender isso. Quando eu estou mais longe do nível do mar, o ar é rarefeito. Então eu tenho menos oxigênio, o que eu tenho que colocar menos combustível. Se eu tenho menos ar combustível dentro do meu motor, menos potência eu vou ter dentro desse motor. Agora, se eu estou mais próximo do nível do mar, eu tenho uma densidade maior, então eu consigo colocar mais oxigênio. Se eu consigo colocar mais oxigênio, eu consigo colocar mais combustível. E a temperatura vai influenciar também, porque não adianta eu estar mais próximo do nível do mar, mas se eu tenho uma temperatura do ar entrando muito quente, como que funciona isso? Um exemplo, vamos supor de moto turbo, tá? Quando a gente tem o turbo, né, que foi o exemplo que eu dei, ele acontece por quê? A pressurização, o ar é prensado, é como se fosse uma pressão gerada empurrando o oxigênio para dentro do seu cilindro, certo? Empurrando o oxigênio aqui para dentro do cilindro. Então o que acontece? Na maioria das motos turbos ou carros turbos,
Eles usam o intercooler. O que é o intercooler? O intercooler, ele resfria esse ar pressurizado. Por quê? Porque não adianta eu ter um oxigênio quente, certo? Não adianta eu ter ar quente para dentro do meu motor. Lembra do balão? Se eu tenho ar quente, o ar se expande. Ele se expande. Então, quando ele se expande, cabe menos oxigênio, mesmo pressurizando com o tubo. Então, vai caber menos oxigênio, então não vai gerar tanta potência porque eu não consigo colocar muito combustível, certo? Por isso que existe o intercooler. O intercooler, ele resfria esse oxigênio. Então, quando ele resfria, o ar fica mais denso. Então, quando o ar é mais denso, ele ocupa menos espaço. Quando ele ocupa menos espaço, eu consigo colocar mais oxigênio. Quando eu coloco mais oxigênio, eu consigo colocar mais combustível e automaticamente eu vou trazer mais potência para o meu motor, porque a potência está relacionada à quantidade de ar combustível que com o seu motor ele consegue queimar. Tem uma eficiência da queima ali dentro. Totalmente, não adianta eu só colocar muito combustível e tiver uma mistura rica. Eu preciso ter uma mistura ideal ali dentro, certo? Mas quanto mais ar combustível ideal dentro do meu motor, mais ar combustível, mais potência eu trago para o meu motor, tá? Por isso que eu te expliquei isso aqui tudo. Por quê? O quesito aqui dos dois bicos injetores é o seguinte. O que acontece? A gente tem dois bicos, a gente tem na realidade, vamos supor, na 150, dar um exemplo da 150. A gente tem um bico injetor aqui, ó, certo? Vamos supor que aqui seria o TBI, daqui a aqui, ó, certo? Colocar daqui a aqui, ó. Tem o TBI, aqui o coletor, certo? E aqui o duto de admissão. Então o que acontece? A gente tem um TBI, um bico injetor logo aqui. O que acontece? O combustível que está entrando aqui, ele ajuda a resfriar as paredes do duto, certo? Só que quanto mais próximo o bico está da válvula de admissão, o que acontece? A temperatura nessa região aqui, ela vai ser mais alta. Então o que acontece? O oxigênio que está entrando aqui, ó, vamos supor que não tem esse bico aqui. O oxigênio que está entrando aqui, o ar atmosférico, tá? O oxigênio, o que acontece? Ele entra, se as paredes aqui do duto, tá? Elas estão quentes, o que vai acontecer? Vai aquecer o ar, certo? Se o ar é aquecido, o que acontece quando o ar é aquecido? Ele se expande. Lembra do balão? O ar, quando você ligar o fogo, ele não enche o balão. Então o que acontece? O ar se expande. Quando o ar se expande, o que vai acontecer? Vai caber, ou seja, aqui dentro do meu cilindro vai caber menos ar. Ou seja, menos oxigênio. Quando cabe menos oxigênio, porque o ar ele se expandiu, o que vai acontecer? Eu consigo colocar menos combustível dentro do meu motor. Vai acontecer a combustão normalmente, mas eu não vou ter tanta potência assim, porque eu tenho eu tenho pouco oxigênio, e para esse pouco oxigênio eu tenho que ter pouco combustível, porque não adianta eu ter muito combustível para pouco oxigênio, porque eu tenho a razão estequiométrica, certo? Então o que acontece? O combustível que é injetado aqui, ó, ele ajuda a resfriar as paredes do duto, certo? Então o que acontece? O sistema de dois bicos injetores, ele funciona assim. Eu vou pôr um vídeo daqui a pouco para vocês, que é a questão da Fórmula 1, que usava esse mesmo sistema, e alguns preparadores que ainda usam esse sistema. Hoje a Fórmula 1 já não usa esse sistema aqui, ó, de colocar o bico injetor mais longe da válvula de admissão, tá? Porque hoje a tecnologia está mais avançada, injeção direta e vários outros fatores. Acontece a combustão aqui dentro do meu motor, o que acontece? O motor, tá? Ele vai se aquecer. Se você ligou sua moto, tá andando na moto, você colocou a mão no motor, ele está quente, certo? Então essas regiões, elas são quentes, certo? Principalmente, quanto mais próximo aqui a válvula de admissão, mais quente é essa região. Por quê? Aqui está acontecendo a combustão aqui dentro, certo? Então mais elevada é essa temperatura. Então esse combustível que está entrando aqui, ele até ajuda a resfriar um pouco essa temperatura aqui. Mas o que acontece? Não é suficiente. Então o ar que está entrando aqui, ele se expande e cabe, ou seja, vai caber menos ar dentro do seu cilindro. Teoricamente dizendo assim, vai caber menos ar dentro do cilindro, certo? Porque o ar se expandiu. Então o sistema de dois bicos injetores é o seguinte, ou só um bico mais longe, tá? A gente fala de dois bicos injetores, que é o seguinte, se eu tiver uma 150, colocar um bico aqui e um bico logo na corneta aqui, o que vai acontecer?
eu vou ter agora 2 bicos injetores. Mas eu também posso cancelar esse bico aqui e usar só um bico aqui, certo? Por quê? Quanto mais distante da válvula de admissão o bico está, melhor vai ser. Por quê? O combustível que está sendo jogado aqui, ó, nesse segundo bico aqui, certo? O que vai acontecer? Ele vai ajudar a resfriar as paredes do duto. Quanto mais oxigênio eu consigo colocar dentro do cilindro, mais combustível eu consigo colocar. Então essa relação de ar-combustível, eu vou ter mais oxigênio, mais combustível, o que vai trazer mais potência para o meu motor. Então, o segundo bico injetor aqui, ele ajuda, certo? Além de também trazer uma regulagem, certo? Porque aqui não adianta você pegar uma moto original e colocar 2 bicos injetores, porque pode dar excesso. Certo? Agora, se a gente estiver falando no motor preparado, onde a gente vai fazer a regulagem, o que vai acontecer? Se eu colocar o segundo bico mais distante da válvula de admissão, o que vai acontecer? Eu vou ter, esse segundo bico aqui, o combustível que é injetado por ele, ajuda a resfriar as paredes do duto. E quando ele ajuda a resfriar as paredes do duto, o que vai acontecer? Eu vou ter um oxigênio entrando mais denso, ou seja, a massa vai ser... Eu vou conseguir colocar mais oxigênio dentro do cilindro, certo? E, consequentemente, se eu tenho mais oxigênio, mais combustível eu posso colocar dentro do meu motor, o que vai trazer resultado para o meu motor. Eu coloquei uma outra observação que é o seguinte, Otávio, beleza, se eu fazer esse sistema aí de 2 bicos injetores, agora eu entendi que ele ajuda a resfriar as paredes do duto, certo? Então, quando ele resfria a parede do duto, eu vou ter um oxigênio agora, a entrada do ar vai ser mais densa, eu vou ter um ar mais denso, certo? Porque agora eu tenho um ar mais frio entrando, as paredes do duto estão com uma temperatura menor, certo? Então, eu vou ter um ar mais denso, um oxigênio mais denso, certo? Para dentro do cilindro. Então, qual que é o ganho que eu tenho? O ganho é o seguinte, pessoal, é 1% da cavalaria a cada 7 graus que se reduz na temperatura, tá? Como que funciona isso? Um exemplo, eu tenho uma moto de 30 cavalos, eu tenho uma moto de 30 cavalos. Se eu pegar 1% de 30 cavalos, vamos supor que eu consegui reduzir 7 graus na temperatura fazendo isso aqui, certo? Isso aqui tem que ser testado em dinamômetro, mas é um exemplo. Vamos supor que eu consegui reduzir 7 graus. 1% de 30 é 0,30. Certo? É 0,30. Então, é como se eu estivesse ganhando 0,3 cavalos. Certo? Ah, Otávio, é pouco. Vamos supor que foi 2%. 2% seria 0,60. 2%. Você teria que diminuir 14 graus na temperatura do ar que está entrando. Então, o que acontece? 0,60 é pouco? É pouco. Mas 0,60, meio cavalo, tá? Vamos falar aqui de meio cavalo, é mais de meio cavalo um pouquinho, vai dar diferença. Se você estiver numa pista, a moto tem a mesma configuração da sua, certo? E você tem meio cavalo a mais, você vai ganhar da moto que está no seu concorrente, certo? Vamos supor que está tudo igual, peso dos pilotos iguais, tudo igual. Mas se você tiver meio cavalo a mais, a sua moto vai andar na frente, certo? Isso aqui falando de uma moto com 30 cavalos, certo? Agora, se eu tivesse um carro, um exemplo, de 700 cavalos, 1% de 700 cavalos é 7 cavalos. 2% seria 14 cavalos. Então, num carro de 700 cavalos, você teria 14 cavalos a mais devido à densidade do ar, quando você consegue aumentar essa densidade do ar, ter um ar mais denso, mais frio para dentro do seu motor. Então você teria um desempenho melhor dentro do seu motor. Então sempre você tem que analisar. O que acontece? Na preparação de motores, quando a gente fala de 2 bicos injetores, o segundo ajuda a resfriar, além de estar fazendo uma regulagem também, se eu estou preparando o meu motor, devido à vazão correta ali, para o meu motor preparado, certo? O que vai acontecer? Isso aqui vai auxiliar também a reduzir a temperatura e eu ter um desempenho a mais no meu motor. Porque na preparação de motores, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença no seu motor. Não quer dizer que você só aumentar a cilindrada é o que vai trazer mais resultado para você. São pequenos detalhes que, se você fizer, você vai ganhar um pelinho a mais, que vai te dar uma potência a mais no seu motor. Então você precisa analisar o que você pode fazer no seu motor para trazer um resultado a mais para ele, certo? Otávio, como que eu faço a ligação de 2 bicos injetores? Primeiro que você vai ter que ter um suporte aqui, certo?
Você pode fazer um T, usar a mesma ligação de combustível que desce para cá, você faz um T, manda o combustível para cá também, certo? E a mesma ligação aqui, ó, você usa a mesma ligação desse bico aqui, você vai só fazer um desvio aqui e fazer a mesma ligação, só vai fazer um T e mandar combustível para cá. Os bicos, eles vão trabalhar em conjunto, ou seja, quando esse aqui injetar, o daqui também vai injetar, porque o pulso elétrico agora vai vir para os dois bicos injetores, então os dois vão funcionar ao mesmo tempo, certo? Otávio, qual que é a distância que tem que ter aqui, da corneta? O mais próximo possível da corneta aqui, certo? Que o bico vai ficar. Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês, mas ele fica o mais próximo aqui, no centro aqui da corneta aqui, direcionando para dentro aqui a injeção do combustível, certo? Então vai ficar nessa posição. Aqui também, quando a gente fala assim, Otávio, se eu usar filtro na minha moto, o que acontece? Você pode fazer um suporte ou um tubo de alumínio para fazer um suporte de bico injetor e adaptar ele aqui nessa parte. Depois do seu TBI, adaptar um segundo bico ali e manter a sua caixa de filtro original. Você vai ter que fazer algumas modificações, mas tem como você fazer com caixa de filtro original também. A diferença é que você vai ter um segundo bico mais distante da válvula de admissão, o que vai ser bom para ajudar a resfriar as paredes do duto e você ter um melhor desempenho, ou seja, um ganho a mais do seu motor preparado, beleza? Então são pequenos detalhes que vão fazer a diferença no seu motor preparado e é assim que vai funcionar esse sistema de dois bicos injetores. É claro, Otávio, se eu tiver com um bico aqui de maior vazão aqui, minha moto está dando falta, eu coloco um bico da mesma quantidade aqui, talvez não vai dar certo. Se você já tem um bico de maior vazão aqui, colocar um bico aqui maior, o que vai acontecer? Vai dar excesso na sua moto, porque você tem uma quantidade de combustível maior. Mas geralmente, vamos supor que eu estou preparando uma moto 190. Um exemplo, se eu for usar dois bicos, eu já tenho um bico original aqui, se eu colocar um outro bico da 150, pode ser que dá certo. Mas é claro, não tem como eu te dizer aqui, na questão de regulagem, qual bico você vai usar. Por quê? Regulagem é uma questão de teste. Lembra que no início da aula eu mencionei para vocês que até a altitude ela influencia na densidade do ar? Se a altitude influencia na densidade do ar, a regulagem também é influenciada pela altitude, certo? Se eu tenho uma moto no nível do mar, é uma regulagem. Se eu tenho uma moto em uma altitude maior, é uma outra regulagem. Por isso que não tem como eu te dizer qual o bico ou giclê vai dar certo para o seu motor preparado, certo? Quando a gente fala aqui, esse sistema é sistema de bicos injetores, não de carburadores, beleza? Não é colocar um outro carburador aqui não. É um sistema somente para bicos injetores. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E lembrando também que se você tem alguma dica de tema que você queira que a gente traga aqui embaixo nos comentários, deixa seu comentário aí, comenta para nós o que você quer que a gente fale aqui, que eu vou fazer o possível para trazer esses vídeos para vocês. Beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.